Olá, minha gente. Essa é a nossa quinta e última aula da série Tratamento da Informação no Enem. Nessa aula, vamos abordar o tema probabilidade e, como subtemas, discutiremos os conceitos preliminares, probabilidade de um evento, probabilidade condicional e a probabilidade de eventos independentes. Os nossos objetivos para essa aula estão relacionados aqui. Bom, dando início, vamos falar dos três conceitos que são fundamentais para que a gente possa discutir um pouco sobre probabilidade. Primeiro conceito, o conceito de experimento. Então, definimos experimento como sendo um teste ou um conjunto de testes realizados em determinada condição com a finalidade de verificar uma hipótese ou induzi-la a partir da observação de um fenômeno natural ou provocado. Um experimento aleatório admite resultados aleatórios, obviamente, e possui as seguintes características. Todos os possíveis resultados são conhecidos. Resulta num valor desconhecido dentre todos os resultados possíveis. Pode ser repetido em condições idênticas. O espaço amostral, que é o outro conceito importante, é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, quando realizamos um experimento, conforme uma das características informa, todos os possíveis resultados são conhecidos. Então, a partir desses resultados conhecidos, conseguimos montar o que denominamos de espaço amostral. Então, o espaço amostral é esse conjunto formado por todos os possíveis resultados que extraímos desse experimento aleatório. Simbolizamos o espaço amostral pela letra grega ômega, podendo ser discreto ou contínuo. Né? Sendo discreto, ele é finito, formado por um conjunto finito de pontos, ou infinito, formado por um conjunto infinito e inumerável de pontos. Sendo contínuo, ele pode ser formado por um conjunto não inumerável de pontos. Uma vez definido o espaço amostral, eu consigo definir agora o que é um evento. Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, qualquer subconjunto possível de ser formado com os elementos do espaço amostral, denominamos esse subconjunto de evento. Ok? Vamos lá. Então, para ilustrar essas três definições, temos aqui como experimento, por exemplo, o lançamento de um dado, né, e a observação aí do resultado da face superior desse dado. Como espaço amostral, teremos um conjunto formado por 6 elementos, que são os números, né, os possíveis resultados que vão ser obtidos observando aí a face superior do dado, que são os números do dado, de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como evento, né, eu estou montando um subconjunto, né, 1, 3 e 5, né, que são os possíveis resultados ímpares. Né? Então, podemos escrever aqui como evento, observar a ocorrência de um resultado ímpar. Então, temos o experimento. Vou lançar o dado e observar o número da face superior. Esse é o experimento que vai ser executado. Quais são os possíveis resultados desse experimento? Qualquer número de 1 até 6. Né? Qual é o evento que eu quero observar, né? Específico aí que eu quero observar, que eu quero que aconteça? Né? Sair um resultado ímpar. Né? Então eu tenho um espaço amostral formado por 6 elementos e montei aqui um dos diversos eventos que eu posso montar, né? Afinal de contas são subconjuntos desse espaço amostral. Nesse caso, estamos montando aí um subconjunto formado apenas pelos resultados ímpares desse lançamento do dado. Ok? Vamos em frente. Bom, considerando um evento E extraído do espaço amostral ômega associado a um experimento aleatório, a probabilidade do evento E será a razão entre a quantidade de elementos desse evento e a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, podemos definir a probabilidade como sendo essa razão entre o número de elementos do evento que se quer observar e o total de elementos do espaço amostral. De uma forma didática, podemos definir a probabilidade como sendo
casos favoráveis dividido por casos possíveis. Então, quando eu realizo o experimento e observo o espaço amostral, eu tenho os casos possíveis. Desse espaço amostral, eu quero observar especificamente um evento. Né? Então, é como se eu quisesse que acontecesse aquele evento. Eu quero estudar a probabilidade daquele evento ter sucesso. Né? Então, os casos favoráveis, esses casos de sucesso, dividido pelos casos possíveis. Isso é que vai definir a probabilidade. Um exemplinho, né? O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: considerando o lançamento de um dado, determine a probabilidade de sair um número ímpar. Então, já sabemos que esse experimento tem como espaço amostral um conjunto formado pelos elementos de 1 até 6. E sabemos também que o evento sair um número ímpar tem 3 elementos, 1, 3 e o 5. Então, a probabilidade vai ser a quantidade de elementos do evento dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, quantidade de elementos do evento, 3. Quantidade de elementos do espaço amostral, 6. Então, 3 sobre 6, podemos simplificar e escrever isso como sendo a fração meio. Podemos representar isso de 3 formas diferentes. Na forma da fração, meio, como um decimal, resultado aí da divisão de 1 por 2, que dá 0,5, ou como uma porcentagem. Basta pegar esse decimal, multiplicar por 100, que aí eu represento isso como uma porcentagem que vai dar aí 50%. Perfeito? Então, podemos representar esse resultado aí dessas 3 maneiras diferentes. Uma questãozinha do Enem 2015 diz o seguinte, questão 139, Enem 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, vamos observar o seguinte aqui. Primeiro, o número de elementos do espaço amostral está bem claro, né? Afinal de contas, são senhas numeradas de 1 até 100. Então, número de elementos do espaço amostral, 100. Perfeito? Quer-se observar a probabilidade de que a senha sorteada seja um número de 1 até 20. Então, o evento observado é exatamente esse. Né? Então, o número de elementos do evento, que é sair um número de 1 até 20, obviamente, são 20 resultados possíveis. Perfeito? Então, a quantidade de elementos desse conjunto evento, 20. Então, probabilidade desse evento vai ser 20 dividido por 100. Perfeito? Aqui eu não preciso nem simplificar, porque o resultado está aqui já na forma com que encontramos. Perfeito? Facilzinho, molezinha? Beleza. Vamos em frente. Bom, vamos considerar um espaço amostral finito formado pelos seguintes elementos. Então, temos aí o espaço amostral formado pelos elementos A1, A2, A3 e AN. Perfeito? Então, se eu calcular a probabilidade de cada elemento desse espaço amostral e somar todos esses resultados, a soma tem que dar 100%. A soma tem que dar 1 ou 100%. Né? 1, se eu for escrever como um número decimal qualquer, 100% na forma de porcentagem. Então, temos que a soma de todas as probabilidades de cada elemento do espaço amostral tem que dar 100%. Dessa forma, eu posso dizer que para um evento qualquer associado a esse espaço amostral, a probabilidade de ocorrência desse evento vai estar sempre limitada entre 0 e 1. Então, nunca teremos uma probabilidade negativa, né? Então, todas as probabilidades vão estar limitadas nesse intervalo de 0 a 1. Se eu entender a probabilidade como uma função, isso é bem possível, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui é que a imagem dessa função só vai admitir valores, né? Então, eu só posso encontrar imagem para essa função probabilidade limitada entre 0 e 1. Vamos aqui às 3 observações importantes. Primeiro, no lançamento de um dado, cada elemento do espaço amostral possui a mesma probabilidade de ocorrência. Ou seja, se estivermos considerando aí um dado honesto, né, um dado bem equilibrado, né, então
todos os valores desse espaço amostral extraído do experimento lançamento de um dado terão a mesma probabilidade de ocorrência. Então, a probabilidade de sair o 1 é igual à probabilidade de sair o 2, é igual à probabilidade de sair o 3, e assim sucessivamente. Todos eles vão ter a mesma probabilidade de ocorrência, que é de 1/6. Quando isso ocorre, aí é o complemento da observação, denominamos o conjunto como espaço amostral equiprovável. Então, toda vez que eu tenho um espaço amostral extraído de um experimento aleatório, em que todos os elementos desse espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrer, o lançamento do dado é 1, lançamento da moeda, sair cara ou sair coroa. Então, nesse caso, temos como espaço amostral elementos que vão ter a mesma probabilidade de ocorrência. Nesse caso, a gente denomina esse espaço amostral de espaço equiprovável. Segunda observação, se a probabilidade de um evento é 0, denominaremos esse evento como sendo um evento nulo. E a terceira observação, para o evento E, simbolizaremos como com uma barrinha em cima, a não ocorrência do evento, ou a negação do evento. Essa observação é importante para algumas definições que a gente vai trabalhar em seguida. Então, qualquer evento que eu extraia de um espaço amostral, eu posso caracterizar esse evento também, a partir da a probabilidade desse evento a partir da sua negação. Então, sair o elemento, os elementos desse evento, não sair os elementos desse evento, então eu consigo muito bem representar esses dois conjuntos, o evento E barra, sendo o E barra como a negação do evento E. Perfeito? Vamos lá. Para deixar mais claro isso que a gente acabou de falar aqui, vamos pensar na seguinte situação. Então, temos novamente aí o espaço amostral ômega, formado pelos elementos A1, A2, A3, AN. Perfeito? Então, vamos supor que um evento E seja sair o elemento A1. Perfeito? Então, esse evento E é formado por um único elemento, o A1. Perfeito? Então, não sair o A1 significa sair o A2, o A3, o A4, o A5, até o AN. Então, eu consigo dividir esse espaço amostral em dois conjuntos. A ocorrência de um evento, a não ocorrência desse evento. Perfeito? Então, para esse espaço amostral E, formado pelo elemento único A1, eu consigo definir a sua probabilidade. Então, estamos aqui representando como P de E a probabilidade de ocorrência desse evento E, formado por um único elemento. E para todos os outros, posso calcular suas respectivas probabilidades e vou simbolizar isso como a probabilidade de não ocorrência do evento E. A gente já havia dito anteriormente que a soma de todas essas probabilidades tem que dar 1 ou 100%. Perfeito? Então, eu consigo dividir todas as probabilidades desse espaço amostral, que eu sei que a soma é 1, como probabilidade de ocorrência do evento, probabilidade de não ocorrência do evento. Então, sabemos que a soma dessas duas probabilidades vai ter que dar 1. Perfeito? Então, eu posso representar a probabilidade de não ocorrência, eliminando aqui a probabilidade de E e somando aqui e subtraindo aqui a probabilidade de E do outro lado da igualdade. Podemos então dizer que a probabilidade de não ocorrência desse evento vai ser 1 menos a probabilidade de ocorrência. Então, o legal é, uma vez que a gente consegue separar esse espaço amostral em dois conjuntos, um conjunto formado pelo evento e um conjunto formado por aquilo que não é o evento. Então, probabilidade de ocorrência desse evento mais a probabilidade de não ocorrência desse evento tem que dar 1 ou 100%, a gente já sabia disso. Então, dessa maneira, eu consigo representar a probabilidade de não ocorrência em função da probabilidade de ocorrência. Se eu conheço essa probabilidade, eu vou conhecer essa e vice-versa. Vamos ver um exemplinho aqui. Olha só o exemplo. Para um espaço amostral ômega, a probabilidade de um evento é P de E igual a 2/3. Assim, a probabilidade de não ocorrer o evento E será D. Ora, se a gente já sabe que a probabilidade de ocorrência do evento, então está aqui, a probabilidade de ocorrência do evento é 2/3, e a gente sabe
que a soma das duas probabilidades tem que dar 1, né? Probabilidade de ocorrência mais a probabilidade de não ocorrência tem que dar 1, ou da forma com que nós escrevemos ali, a probabilidade de não ocorrência é 1 menos a probabilidade de ocorrência, temos então 1 menos 2/3, que vai dar 1/3. Então, basta você verificar o que falta para isso aqui, complementar o 100%, complementar o 1, visto que a gente já sabe que a soma de todas as probabilidades do espaço amostral tem que ser igual a 1. Perfeito? Molezinha? Vamos em frente. Então, vamos considerar aqui dois eventos A e B, né? Então, representando aqui os eventos A e B como dois conjuntos, né? Utilizando aqui o diagrama de Venn. Essa parte central colorida aqui é o que a gente chama da interseção, né? dos dois conjuntos. Então, a gente sabe, pela teoria dos conjuntos, que o número de elementos de A união B vai ser dado pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção, menos a quantidade de elementos da interseção. Dessa forma, a probabilidade da união desses dois eventos vai ser a probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade da interseção. Então, toda vez que precisarmos calcular a probabilidade da união de dois eventos, lembrando que a união ela pode ser representada também pelo ou, né? Então, isso a gente vai ter que chamar atenção toda vez que for fazer a leitura e a interpretação de um problema. Então, a probabilidade dessa união de dois eventos é a soma das probabilidades do evento menos a probabilidade da interseção. Então, vejamos aqui um exemplinho. O exemplo 3. Considerando o lançamento de um dado, determine a probabilidade de sair um número par ou um múltiplo de 3. Então, vamos observar o seguinte. Temos dois eventos aqui. Um evento que eu estou simbolizando pela letra A, que é sair um número par dentro do espaço amostral que a gente conhece. Afinal de contas, é o lançamento de um dado. Então, o espaço amostral formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o nosso espaço amostral. Então, o evento é sair um número par, 2, 4 e 6. O evento B, sair um múltiplo de 3. 3 e 6 são os múltiplos de 3 dentro desse espaço amostral. Existe interseção entre eles? Existe. Olha aqui a interseção. É o 6. Perfeito? Então, a probabilidade do evento A, 3 sobre 6, né? Porque o número de elementos aqui do nosso espaço amostral, a gente já sabe que é 6. Então, probabilidade do evento A, 3 sobre 6. Probabilidade do evento B, 2 sobre 6. Probabilidade da interseção, 1 sobre 6. Então, a probabilidade da união desses dois eventos, ou seja, a probabilidade de sair um número par ou, olha o ou aqui, um número múltiplo de 3, vai ser 3 sextos mais 2 sextos menos 1 sexto, que dá 4 sextos. Simplificando, 2 terços ou 66,67%. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. Bom, vamos definir aqui o que é probabilidade condicional ou probabilidade condicionada, né? Então, considerando o lançamento de um dado, sabemos que a probabilidade de sair o número 3 é de 1 sexto, isso a gente já falou. Porém, vamos analisar a probabilidade de sair o número 3 sabendo que o número extraído é ímpar. Ou seja, vamos pensar no seguinte contexto, né? Eu lanço o dado, né? Então, pego um dadinho, boto no copinho, balanço, viro em cima de uma mesa. Aí eu pergunto para os meus alunos, qual é a probabilidade de sair o número 3? Vocês vão responder de forma correta, 1 sexto. Só que antes de vocês responderem, eu vou dizer o seguinte. Eu olho para o dado e digo o seguinte, olha, é um número ímpar. Dessa maneira, qual é a probabilidade de sair o número 3? Ora, se você já me deu uma condição, né, se você já está me dando uma informação privilegiada, é óbvio que as possibilidades de saírem números pares vão ser extraídos. Perfeito? Então, a probabilidade de sair um número 3, ela se torna maior, visto que o espaço amostral vai se reduzir em função dessa condição que foi dada.
Perfeito? Então, ao invés dessa probabilidade ser 1 sobre 6, ela vai ser o quê? 1 sobre 3, porque se eu digo que a quantidade, se eu digo que o número é ímpar e tem 3 números ímpares nesse espaço amostral, então a probabilidade vai ser de 1 para 3. Perfeito? De uma forma geral, podemos escrever, né, a probabilidade do evento A condicionada ao evento B, e é assim que a gente faz essa leitura, né? P de A barra B significa probabilidade A condicionada ao evento B. Vai ser a razão entre a probabilidade da interseção desses dois eventos e a probabilidade do evento condição. Perfeito? Então, a probabilidade condicionada, né, de A condicionada a B é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Vamos ver como é que isso funciona em alguns casos aqui. Bom, antes, porém, vamos aproveitar, já que a gente já falou de probabilidade condicionada, definir a probabilidade de eventos independentes. Bom, então, dados dois eventos A e B, né, dizemos que esses eventos são independentes se e somente se a probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não interfere na probabilidade da ocorrência do outro. Temos vários exemplos, né? Então, falando novamente do lançamento do dado. Então, lancei o dado a primeira vez e caiu o número 3. Perfeito? Quando eu for lançar pela segunda vez, o fato de ter saído 3 na primeira, no primeiro lançamento vai interferir para o resultado do segundo? Evidente que não. Né? Uma outra situação bem comum, né, em problemas. Né? Então, João e Maria tiveram um primeiro filho do sexo masculino. Isso interfere na probabilidade do segundo filho também ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino? Também não. São eventos independentes. Então, o primeiro filho não ser do sexo masculino ou feminino não gera nenhuma correlação, não existe nenhuma correlação, né, que possa assegurar que o segundo filho vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, dessa maneira, o que a gente pode dizer? Bom, se dois eventos são independentes, a conclusão imediata disso é que a probabilidade de A condicionada a B é a própria probabilidade de A. Bom, se a gente já definiu a probabilidade condicionada como sendo a razão entre a probabilidade da interseção e a probabilidade da condição, né? Então, probabilidade A, interseção B, dividido pela probabilidade B. E se a gente sabe, sendo os dois eventos independentes, que a probabilidade A condicionada a B é a própria probabilidade A, então teremos que P de A vai ser igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Passando aqui multiplicando, vamos ter que a probabilidade de A interseção B é o produto das duas probabilidades. Isso significa que, se dois eventos são independentes, a probabilidade da interseção aí é o E, né? A probabilidade da interseção vai ser o produto das probabilidades de cada evento. Perfeito? Vejamos o seguinte exemplo. A probabilidade de que um certo homem esteja vivo após 10 anos é de 25%. Para sua mulher, esta probabilidade é de 35%. Assim, qual a probabilidade que ambos estejam vivos após 10 anos? Então, observa, ambos estejam vivos significa a probabilidade do homem estar vivo e a mulher estar viva. Significa que eu estou, né? Então, homem estar vivo e mulher estar viva. Perfeito? Então, o que a gente precisa aqui é calcular a probabilidade da interseção desses dois eventos. Perfeito? Como são eventos independentes, né? A probabilidade do homem estar vivo não interfere na probabilidade da mulher estar viva e a recíproca é verdadeira, então podemos dizer que a probabilidade da interseção vai ser o produto das duas probabilidades. Então, isso vai ser a probabilidade do homem estar vivo vezes a probabilidade da mulher estar viva. Ou seja, a probabilidade de que ambos estejam vivos vai ser o produto das duas probabilidades. Vou escrever aqui 0,25, que é 25%, vezes
0,35. Perfeito? Então, vamos aqui fazer essa continha. 0,25 vezes 0,35 vai dar 0,0875 ou 8,75%. Perfeito? Bacana! Vamos tocar, vamos em frente. Mais uma questão do Enem, 2015 ainda. Então vamos lá, questão 156. Diz o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los, um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês vai ser de... Então, bacana. Vamos... Tem um quadrinho aqui que eu montei para facilitar o entendimento da solução, né? Então, o que a gente vai precisar aqui é verificar quais são os possíveis resultados disso, né? Então, só para entender, temos numa sala 3 alunos, a probabilidade de cada um entender e responder em inglês é de 30%, perfeito? Então, o que é possível acontecer, né? O que é possível acontecer aqui? Observa que o comando da pergunta é a probabilidade de o entrevistador ser entendido. Então, eu vou excluir a possibilidade que os 3 não entendam e não respondam. Perfeito? Então, a gente vai analisar aqui as possibilidades em que pelo menos um entenda e responda. Perfeito? Então, temos os seguintes possíveis resultados aqui, né? Então, pode ser que todos os 3 entendam e respondam. Então, temos aqui, se isso acontecer, 30% de um, 30% do outro, 30% do outro. Perfeito? Pode ser que só A e B entendam e C não entenda. Ou seja, A e B entenderam e responderam e C não entendeu. Perfeito? Então, eu vou ter 0,30 de A, 0,30 de B. E para o C, como ele não entendeu, vamos observar aqui, né? Então, a probabilidade de compreender e falar é 30%. A probabilidade de não compreender ou não falar vai ser o que complementa 100%, ou seja, 70%. Perfeito? Beleza? Então, aqui a gente vai precisar usar o conceito da probabilidade da negação do evento. Lembrando, e aí é uma questão de lógica, né, que a negação, aqui existe uma proposição que é compreender e falar. Então, a negação disso é não compreender ou não falar inglês. Perfeito? Então, temos aqui 70% para essa probabilidade. Esse 70% pode ter sido do B e pode ter sido do A. Então, temos aqui o A entendendo e respondendo, o B, dessa vez é o B que não entendeu ou não falou, e dessa vez o C falou. E aqui a possibilidade que o A não entenda ou não fale, com o B e o C respondendo corretamente. Perfeito? Podemos ter também o A respondendo correto, o B não respondendo e o C também não respondendo. Ou podemos ter o A errando, o B acertando e o C errando. Ou o A errando, o B errando e o C entendendo e falando corretamente. Perfeito? Então, esses são os nossos possíveis resultados. Vamos fazer essas contas aí para ver os resultados. Então, no primeiro caso, a gente vai ter 0,027.
Segundo, terceiro e quarto vão gerar o mesmo resultado, né? Que é 0,3 ao quadrado vezes 0,7, que dá 0,063. Esse resultado é o mesmo daqui e é o mesmo daqui, que são os mesmos valores, só mudam a ordem. E no outro caso, 0,7 ao quadrado vezes 0,3, que vai dar 0,147. Mesma coisa aqui, 147. Mesma coisa aqui, 0,147. Vamos somar tudo. Então, isso vezes 3 mais 0,063 vezes 3 mais 0,027, que vai dar 0,657. Então, somando aqui, vamos ter 0,657. Multiplicando, né, por 100, escrevendo como porcentagem, isso vai dar 65,7%. Ok? 65,7%, letra D de dado. Ok? Tranquilinho? Bacana. Bem fácil essa questão, dá um trabalhinho aqui fazer as contas, mas tranquilidade. Vamos em frente. Outra questão é essa agora do Enem 2016. Diz o seguinte: um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos, qual é essa probabilidade? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a probabilidade de que de que pelo menos um esteja vivo daqui a 50 anos. Então, isso que a gente precisa calcular. Perfeito? Para calcular isso, a gente tem que analisar os possíveis resultados. Então, o que a gente quer? O que satisfaz essa condição? Pelo menos um. Então, satisfaz a condição homem vivo e mulher viva. Beleza? Satisfaz a condição homem vivo e mulher morta. Satisfaz a condição homem morto e mulher viva. Então, são os três casos que satisfazem a condição. A outra possibilidade é que ambos estejam mortos, mas não é isso que a gente quer. A gente quer calcular a probabilidade de que pelo menos um deles seja vivo. Então, satisfaz a condição os dois estarem vivos, satisfaz a condição o homem está vivo e a mulher não, ou a mulher está viva e o homem não. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Qual a probabilidade de que o homem esteja vivo? 20%. Beleza? Qual a probabilidade de que a mulher esteja viva? 30%. Então, nesse caso aqui, vamos ter 20% vezes 30%. Perfeito? Aqui, homem vivo, 20%, e a mulher morta. Ora, mulher morta é a negação da mulher viva. Se 30% é mulher viva, 70% é a mulher morta. A mesma coisa aqui. O homem morto, se 20% é o homem vivo, 80% vai ser o homem morto, vezes 30%. Então, vamos fazer as continhas aqui. Temos 0,30 vezes 0,2, que vai dar 0,06. Temos 0,2 vezes 0,7, que vai dar 0,14. E temos 0,8 vezes 0,3, que vai dar 0,24. Somando tudo, vamos ter aqui 0,44 ou 44%. Perfeito? Letra B de bola. Ok?
Tranquilinho. Bacana. Vamos em frente. Essa, lá do Enem 2014, questão 160, diz o seguinte: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é de 20%. Pergunta: a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é. Então, é importante entender aí o contexto do problema, né? Então, temos aí um psicólogo fazendo um teste com candidatos e esse teste ele vai terminar em 2 situações. Ou o candidato respondendo as 10 perguntas, ou o candidato errando a segunda pergunta. Não está falando que é consecutivamente, está falando errar a segunda pergunta. Está dizendo que a probabilidade de errar é de 0,20. Significa que a probabilidade de acertar, então, se a probabilidade de errar é de 0,20, a probabilidade de acertar, vou chamar aqui P de A, né, de 80%. Perfeito? 0,80. E aí ele quer saber qual a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Perfeito? Novamente montei um quadrinho aqui para ilustrar o que a gente vai fazer, né? Facilitar aqui o entendimento. Bom, primeiro, ele quer saber a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Então, ele tem que garantir que 5 perguntas vão ser feitas. Isso é uma coisa. A segunda observação. Se o teste vai acabar na 5ª pergunta, significa que a 5ª pergunta foi a resposta foi errada, né? O candidato errou a 5ª pergunta. Então, a gente tem que analisar aqui de quantas formas eu posso associar o erro e o acerto, sendo que a última vai ser sempre errado, né? E analisar essas probabilidades. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o candidato que errou a primeira pergunta, acertou a segunda, acertou a terceira, acertou a quarta e errou a 5ª. Se o teste acabou na 5ª pergunta, é porque ele errou a 5ª pergunta. Ele pode ter acertado a primeira, errado a segunda, acertado a terceira, acertado a quarta e errado a 5ª. Ele pode ter acertado a primeira, acertado a segunda, errado a terceira, acertado a quarta, errado a 5ª. Ele pode ter acertado aqui, acertado aqui, acertado aqui, errado a quarta, errado a 5ª. Perfeito? Então, esses são os possíveis resultados que a gente vai obter, né? As possíveis arrumações que eu vou ter entre acerto e erro, garantindo que 5 perguntas vão ser feitas. Perfeito? Então, é importante que eu entenda por que a 5ª pergunta ela vai estar sempre como erro, porque o teste ele vai acabar na 5ª pergunta. Então, eu nunca vou ter, por exemplo, o cabra que errou a primeira e a segunda, porque senão o teste teria acabado na 2ª pergunta e não na 5ª. Perfeito? Então, agora nos resta aqui calcular essas probabilidades. Então, no primeiro caso, eu vou ter 0,20, que é o erro da primeira pergunta, né? Acertado a segunda, 0,80. Acertado a terceira, 0,80. Acertado a quarta, 0,80. Errado a 5ª, 0,20. Perfeito? Vamos multiplicar isso tudo aqui e calcular o resultado. Né? Aqui a mesma coisa, né? Só que muda apenas a ordem. Né? Então vamos ter aqui acertado, que é o 0,80. Errado, que é o 0,20. 0,80, 0,80, 0,20. Aqui, 0,80, 0,80, 0,20, 0,80, 0,20. Aqui, 0,80, 0,80, 0,80, 0,20, 0,20. Perfeito?
Vamos calcular esses resultados. Então, temos aqui 0,20 vezes 0,8 vezes 0,8. Então, isso aqui está dando 0,02048. Perfeito? Como todos eles são iguais, né? Aqui vai dar o mesmo resultado, mesmo resultado, mesmo resultado. Então, no final, eu vou ter isso 4 vezes, que vai dar 0,08192, ou 8,192%. Está aqui a letra B de bola. Perfeito? Então, é um probleminha, dá um certo trabalho, né? Mas é importante aqui a gente sempre lembrar, observa que em todos os problemas que a gente tem resolvido aqui, envolvendo eventos independentes, eu tenho que sempre utilizar a ideia aqui da negação de um evento, né? Então, se o problema está dizendo que a probabilidade de errar é de 20%, a probabilidade de acertar, obviamente, é de 80%. O problema está dizendo, o problema quer que a gente calcule a probabilidade do teste acabar na quinta pergunta. Então, eu preciso perceber que eu tenho que garantir a existência das 5 perguntas e que, obviamente, a quinta pergunta vai ser errada, né, em todos os casos. E aí eu tenho que fazer essa arrumação de todos os casos possíveis, de quantas formas eu posso colocar o E e o A, sendo que terão sempre 2 erros e 3 acertos. Perfeito? Bacaninha? Dá trabalho, mas dá para fazer. Beleza? Vamos lá, vamos seguir em frente. Enem 2015, questão 161. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Então, eu tenho um bairro que tem 5.000 moradores, né? Então, eu tenho aqui 5.000 moradores, sendo que desses 5.000, 1.000 são vegetarianos. Perfeito? Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. 40% de 1.000 vai dar 400. Então, 400, 1.000 são vegetarianos, né? Então, vegetarianos. E 400 desses 1.000 são esportistas. Perfeito? Bacana. Enquanto que entre os não vegetarianos, então, se eu tenho 1.000 vegetarianos, eu tenho aqui 4.000 não vegetarianos. Beleza? Desses não vegetarianos, que são 4.000, 20% são esportistas, né? Porque ele está dizendo que a probabilidade cai para 20%, né? Enquanto que entre os não vegetarianos, essa probabilidade cai para 20%. Então, 20% de 400 vai dar 800. Perfeito? Então, eu tenho aqui 4.000 não vegetarianos e 800 esportistas, né? Então, esses caras aqui são não vegetarianos. Não vegetarianos. Desses não vegetarianos, 800 são esportistas. Uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. E a gente sabe que essa pessoa é um esportista. A pergunta é a probabilidade dela ser vegetariana. Então, observa. Qual é a condição? Né? Foi dada uma condição aqui. Isso aqui é uma probabilidade condicionada. E a condição é, ele é esportista. Então, qual é a população de esportistas que a gente tem aqui? 400 dos vegetarianos, 800 dos não vegetarianos. Então, nesse caso, o número de esportistas, que vai ser o nosso espaço amostral, é de 800 mais 400. 800 mais 400, que vai dar 1.200. Perfeito? O que ele quer? A probabilidade de ser vegetariano. Então, o evento é ser vegetariano. Então, número de vegetarianos sendo que a informação é que ele é um esportista, né? Então, número de vegetarianos sabendo que é esportista. Então, tenho aqui 400, que é o total de
vegetarianos esportistas. Então, o número de vegetarianos esportistas, né? Esportistas é de 400. Então, a probabilidade vai ser 400 dividido por 1.200. Perfeito? Cancelar os zerinhos aqui. Vamos ter 4 sobre 12. Simplificando, dá para dividir por 4. Isso vai dar 1/3. Perfeito? Está aqui, letra D de dado. Bacana, minha gente? Beleza? Vamos mais uma questãozinha também do Enem 2015. Diz o seguinte: no próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade que a aula de campo ocorra no domingo é D. Essa questão ela é bem interessante, né? E ainda bem que não tem ali na letra A o 25%, porque senão acredito que boa parte dos candidatos teria marcado aí a letra A de armadilha. O que a gente precisa observar é o seguinte: ele quer calcular a probabilidade que a aula de campo ocorra no domingo. A aula de campo ela vai ocorrer no sábado. Só não ocorre no sábado se chover. Perfeito? Então, a leitura que a gente precisa fazer disso é o seguinte: para que a aula aconteça no domingo, eu preciso que chova no sábado e não chova no domingo. Beleza? Então, eu tenho que calcular a probabilidade de que chova no sábado e não chova no domingo. Então, essa é a probabilidade da interseção desses dois eventos, que são eventos independentes. Então, a probabilidade ela vai ser: qual é a probabilidade que chova no sábado? Chover no sábado, 30%. Então, 30% vezes a probabilidade de não chover no domingo. Bom, a probabilidade de chover no domingo é de 25%. De não chover vai ser o complemento aí para chegar a 100%, que vai dar 0,75. Perfeito? Então, ponto 75 vezes ponto 30 vai dar 0,225 ou 22,5%. Bacana? Então, essa questão ela é muito legal porque ela mexe bastante com essa questão da interpretação do problema, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado aqui e saber que essa aula só vai acontecer no domingo se chover no sábado e não chover no domingo. Então, eu tenho que trabalhar com o produto dessas duas probabilidades. Lembrando novamente aqui que ele me dá a probabilidade de chover no sábado e chover no domingo. Né? Então, além disso, eu tenho um outro obstáculo aqui, que é perceber que se 25% é a probabilidade de chover no domingo, 75% é a probabilidade de que não chova no domingo. Aí eu faço o produto das duas probabilidades e resolvo o problema. Bacana? Gente, valeu! Nessa aula a gente trabalhou aí o conceito de probabilidade, falamos, né, de alguns conceitos importantes, experimento, espaço amostral, de evento, né, a probabilidade total, que é a soma das probabilidades, probabilidade condicionada e a probabilidade de eventos independentes. Perfeito? Espero que a aula tenha sido bastante produtiva, espero que essa série tenha sido bastante produtiva para vocês. Lembrando aí que eu faço uma aposta bastante grande que teremos aí no Enem 2017 mais uma boa quantidade de questões envolvendo esse bloco de conteúdos aí do tratamento de informações. Então, minha sugestão é que vocês façam a revisão de todas as aulas que nós já postamos aí no blog ou no canal do YouTube, perfeito? Façam os exercícios propostos, né? Revisitem aí as provas antigas do Enem. Nós fizemos uma postagem no blog, enumerando lá as questões das provas antigas do Enem que envolvem a temática, né, de tratamento da informação, perfeito? Que envolve probabilidade, obviamente, né, mas envolve muita coisa de
de princípio de contagem, como nós vimos, né? A parte da estatística propriamente dita, né? Medida de tendência central, medida de dispersão, né? Moda, média, mediana, desvio padrão. Então, façam a revisão dessas aulas, né? Discutam aí as aulas com seus colegas, com o seu grupo de estudo, façam os exercícios e curta o nosso canal, curta o material que a gente está produzindo de graça para vocês, que o nosso objetivo é que vocês tenham sucesso na vida acadêmica. Valeu? Então, até a próxima.